Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para a sociologia, a antropologia, a investigação histórica, a filosofia ou ciência política, as humanidades em geral, também o amor, a sabedoria, a mãe de todas as filosofias e ciências, que é a filosofia em geral, né? Sempre amparadas pelo discurso acadêmico ou a escrita ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do livro A Civilização do Espetáculo, do grande Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa nasceu em Arequipa, no Peru, em 1936, está vivo ainda, tem quase 90 anos, né? Foi prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel de Literatura e nos legou várias obras de ficção também muito interessantes, como talvez a sua mais famosa é Conversa no Catedral. Ele tem também O Sonho do Celta, que fala de um irlandês que vai para a África, tem toda uma história de um irlandês, por isso se chama Celta, né, O Sonho do Celta. E ele tem um livro também sobre a história do Brasil, sobre a Guerra de Canudos, que se chama A Guerra do Fim do Mundo. Um livro muito, muito bom também, quem sabe eu faço um vídeo sobre ele, embora eu tenha um vídeo falando de Canudos, dos Sertões, do Euclides da Cunha, que talvez seja a maior obra já feita sobre a Guerra de Canudos. Posso deixar na descrição desse vídeo o link para vocês conferirem, caso vocês queiram conferir esse comentário que eu faço de Canudos, né, dos Sertões, do Euclides da Cunha. Bom, mas vamos falar do Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa tem uma curiosidade, ele é um dos que tem uma das maiores bibliotecas da América Latina, um dos escritores da América Latina que tem uma biblioteca bem diversificada, e ele tem várias edições de livros raros lá. Ele tem uma das maiores bibliotecas. Recentemente se envolveu em polêmicas, né? Foi quase cancelado pela esquerda por ele ter criticado os governos de esquerda da América Hispânica, né, da América Latina como um todo, e não prestou apoio, mas ele disse que preferia um governo de direita do que um governo populista de esquerda. E nos livros dele ele tem grande denúncia. Nesse livro, por exemplo, do Civilização do Espetáculo, ele tem uma grande denúncia contra a esquerda também. Mas eu não digo que seria só contra a esquerda, é contra todos os tipos de totalitarismo. Ele vai falar que a cultura, muitos intelectuais reproduzem a cultura stalinista e maoísta, e ele acha isso ruim porque ela produziu os gulags, né? E no caso da China, a Revolução Cultural também matou muitas pessoas, gerou um genocídio muito grande. Então eu não quero entrar nesse mérito, eu quero falar sobre a noção de cultura que ele faz no livro A Civilização do Espetáculo. Esse livro, A Civilização do Espetáculo, é um livro de 2013. Portanto, ele, ao mesmo tempo que ele é, de certa forma, meio atual, ele também não é tão atual, porque nós estamos em 2025 já, e passados todos esses anos, o mundo se modificou muito, principalmente por conta dos smartphones. Então, e algumas redes sociais, como o TikTok, entre outras. Então, ele não viu, por exemplo, a ascensão dessa cultura dos vídeos curtos, dos novos entorpecentes, como a droga K9, se eu não me engano, né? A anfetamina, outras drogas que são de efeitos curtos, e assim como o crack era naquela época e continua sendo. E ele vai falar dos entorpecentes no certo momento do livro. Bom, o que ele pretende nesse livro? Ele pretende nesse livro falar, como o título já fala, civilização do espetáculo, que nós vivemos numa civilização onde ela é basicamente dominada pelo entretenimento. Ele começa no livro falando da diferença entre cultura e religião. E ele fala que a cultura e a religião não são a mesma coisa. A cultura ela surge da religião, no seio da religião, e ele vai falar que a escola não necessariamente foi sempre aquela transmissora da cultura. A igreja, por exemplo, por muito mais tempo que a escola foi aquela que transmitia a cultura. A escola só vai desempenhar esse papel depois da Revolução Francesa, quando o sujeito passou a ir à escola para ganhar a cidadania
e receber a ideologia do Estado, do contrato social do Estado. Então, basicamente, a escola vai ganhar um protagonismo a partir de então. Aí a escola francesa ela era mais para se introduzir a cidadania, e a escola britânica para introduzir mais a habilidade ao trabalho, por conta da Revolução Industrial e tudo mais. E no século XX, tanto as habilidades para o trabalho quanto para a cidadania, elas se fundem na escola. Mas até então, era a igreja a grande difusora da cultura, né? E essa palavra cultura, ela vem de colere. O que significa essa palavra colere? É o cultivo. Por isso que a gente fala que é a cultura do arroz, a cultura da soja na agricultura, porque na verdade é o cultivo, e a cultura é algo que se cultiva. Tem a questão do cultura alemão contra a civilização, o cultura que seria a cultura contra a ideia de civilização, que já seria uma decadência da cultura, como o próprio Spengler fala, mas eu não vou entrar nesse mérito, ele não vai tão longe nesse livro, né? Ele vai falar mais da cultura como nós entendemos hoje. E a cultura hoje ela está ligada ao entretenimento. Então, a civilização do espetáculo ela é uma grande profusora de lazer, é o lazer. E ele vai falar que a cultura, não necessariamente ela sempre foi vista como ócio de entreter, para você se entreter. Muitas vezes, para você adquirir a cultura, era através de um trabalho árduo, trabalho intelectual, trabalho de pesquisa, de averiguação, de experimentação, o asceticismo intelectual que acarreta tudo isso, não necessariamente sempre foi a cultura do entretenimento. Hoje o cinema, os livros, embora as pessoas tenham lido cada vez menos, os programas de TV, as redes sociais, tudo isso, ela vem muito para o entretenimento. Então é a dominação total do entretenimento, mas não necessariamente não se tem mais a apreensão da cultura como os grandes intelectuais faziam. Ele vai falar, por exemplo, que no mercado editorial, antigamente as pessoas se informavam, quem analisava a literatura e divulgava aqueles livros que seriam bons para você ler ou não, era o Edmund Wilson. O Edmund Wilson, aquele crítico literário famoso dos Estados Unidos, eu tenho um livro dele, um vídeo falando de um livro dele muito bom que chama Rumo à Estação Finlândia, onde ele fala dos movimentos socialistas, utópicos e científicos. Vou deixar na descrição desse vídeo também a videoaula que eu falo do Edmund Wilson, né? E que nós decaímos do Edmund Wilson no passado para Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey é que hoje, na época que ele escreve, em 2013, era aquela que fazia as críticas de livro. E isso foi uma grande decadência, estão nivelando por baixo. Os grandes escritores como T.S. Eliot, né, o T.S. Eliot, que escreveu sobre cultura e sobre religião, hoje estão cada vez mais obsoletos. Ele fala, por exemplo, no cinema, que antigamente tinha um Godard, um Fellini, tinham um Buñuel, Luiz Buñuel, né, do surrealismo, vários grandes cineastas, e hoje o pouco que sobreviveu dessa questão mais cultural, da cultura do cinema, foi através dos filmes do Woody Allen. Woody Allen ainda consegue manter um pouco o nível mais elevado, de cultura elevada no cinema. Mas o cinema hoje é uma sobreposição de imagens e efeitos especiais e efeitos sonoros que servem basicamente para entreter e tem pouca intelectualidade nas suas obras. Tem pouca coisa intelectual nos filmes super-heróis, essas coisas, que basicamente o cinema ele decaiu muito, não só o cinema como a literatura e outros campos da cultura em geral, né? Bom, isso estaria ligado a uma ascensão da classe média, principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial para cá, e também da geração dos Baby Boomers. Os Baby Boomers era aquela geração, depois do déficit populacional por conta da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve uma explosão demográfica, várias crianças estavam nascendo, por isso que Baby Boomers, uma grande explosão dos bebês, das crianças que estavam nascendo pós-Segunda Guerra Mundial, e essa geração vai começar com a ideia de ócio e entretenimento, o que o próprio José Ortega y Gasset fala que é o espírito do nosso tempo, né? E eles por terem sofrido, seus pais, seus avós nas guerras mundiais, eles então seriam uma geração que fez de tudo para evitar as guerras,
Você vai ter, por exemplo, os hippies nos anos 60, tinha os rockers nos anos 50, né? Os hippies nos anos 60, e tantos outros que vieram com essa intenção de fazer uma revisão do passado belicoso, beligerante, né? E aí a cultura ela passou a ser uma cultura ligada ao entreter. Essa cultura ligada ao entreter, ela está muito ligada também aos conceitos marxistas do fetiche da mercadoria e da alienação. Lembra que o fetiche da mercadoria é algo que as pessoas atribuem de valor, que é um valor subjetivo à mercadoria, e não necessariamente ao seu valor de trabalho, valor de uso trabalho. Mas os marxistas erram quando eles quantificam o valor trabalho. E no capitalismo, as mercadorias elas estão muito ligadas a uma questão de preferência, ou de gosto, ou de significação. Significado é o significado que o consumidor ou o comprador ele atribui à mercadoria, e para o vendedor aquela mercadoria tem um significado menor do que o valor do dinheiro, que para ele é mais importante. Por isso que numa sociedade não se deve suprimir, né? Não se deve suprir, na verdade, não se deve suprir as trocas voluntárias. Essa supressão das trocas voluntárias, ela gera uma deficiência na sociedade. A sociedade ela progride quando você libera ou você interfere cada vez menos nas trocas voluntárias, porque são as pessoas que fazem trocas voluntárias, né? Então a cultura se tornou um sinônimo de entretenimento. A cultura é tudo aquilo que diverte, é a diversão. E aí ele fala, por exemplo, que na literatura é uma literatura ligeira, não é uma literatura profunda. Aí ele fala do James Joyce e de outros escritores que vão surgir, basicamente era um pouco anterior a essa época, mas vão surgir nessa onda da cultura como diversão, né? Bom, ele vai falando sobre vários temas. Ele fala até sobre a religião, que é o ópio, né? O ópio do povo, como o próprio Lenin falava. E ele vai falando que nesses tempos atuais, o laicismo saiu verdadeiramente vitorioso. Esse laicismo, ele é um laicismo que basicamente não é só o Estado laico, mas é o Estado antirreligioso. E aí tem-se uma característica das pessoas que se dizem religiosas não os serem de fato. Como, por exemplo, muitos católicos que se dizem católicos, mas não são praticantes. E então a religião ela ficou muito superficial. O mundo materialista, e aquilo que o Nietzsche falava no século XIX, do fim do Deus está morto, e o início da era da ciência e da filosofia reduzida ao pragmatismo e ao materialismo, ela saiu vitoriosa. E a cultura, ela não necessariamente é só o entretenimento. Ela também tinha essa questão de você chegar ao transcendente. Não só pela religião, pela fé, mas você chegar à cultura do espírito. O espírito elevado, que é o espírito cultural e intelectual. O intelecto é algo que nos distancia do mundo terreno muitas vezes. Embora você pode... Os intelectuais pesquisam, averiguam coisas da sociedade, do cotidiano, eles estão em constante análise, em constante, fazendo ciência praticamente constantemente, né? A observação participante, mas a cultura do espírito intelectual ela serve para a gente nos elevar também. E não há essa elevação da cultura enquanto um espírito, da alta cultura, nesse mundo onde a cultura é vista como um entretenimento, e a cultura do mainstream, o mainstream da cultura, que você tem o lixo televisivo. Eu tenho um vídeo falando aqui no canal do Gustavo Bueno, da telebassura, que é o lixo televisivo, os programas televisivos, a própria que ele não viu na época, surgia as redes sociais de vídeos curtos, como o TikTok, onde basicamente a pessoa fica estimulada a assistir vídeos curtos um atrás do outro, e que é o mesmo efeito de um viciado em crack, né? O viciado em crack, quando ele queima a pedra, a sua viagem, vamos dizer assim, a sua alucinação dura
cerca de 5 minutos e logo ele tem que fumar de novo e ele tem que, cada vez vai durando menos, ele tem que fumar cada vez mais para manter a sua viagem, se manter entorpecido, né? É a mesma coisa esses vídeos curtos na internet, né? Seja do Instagram, ou seja do TikTok, ou seja qualquer outro. Você precisa cada vez assistir mais e depois que você assistiu 100 vídeos, você já nem lembra mais dos primeiros que você viu. E aí a pessoa fica assistindo cada vez mais, é uma espécie de se torna um adicto, como se fosse um dependente químico, um drogado. E é isso que as redes sociais fazem, somado também àqueles que ainda assistem televisão, ao lixo televisivo, seja o jornalismo que se tornou sensacionalista, sempre foi da imprensa marrom, tinha lá William Randolph Hearst, né, que era o grande magnata das comunicações dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nós tivemos nosso Assis Chateaubriand, mas não é exatamente isso que eu gostaria de dizer, que ele fala. Ele fala das notícias que se tornaram sensacionalistas, porque elas também se tornaram um produto, elas também se tornaram um comércio. Elas não têm mais a intenção só de passar a notícia, informar a população. Elas têm que conseguir anunciantes, elas têm que seguir uma linha editorial ou uma forma de jornalismo sensacionalista para prender cada vez mais o sujeito na frente da televisão. E é uma forma de alienação também, ele vai falar isso daí, totalmente uma forma de alienação. Então, na civilização do espetáculo, o jornalismo é sensacionalista, os programas de televisão são lixos televisivos, e você tem essa questão da adicção, dos adictos, né? Dessa dependência química, entre aspas, que é semelhante das drogas que acontecem e ocorrem com as pessoas nas redes sociais, né? Bom, ele vai falar que a cultura se desindividualiza. A pessoa não fica mais individualizada, ela fica se tornando voltada para o coletivo. E é uma cultura que finge ser culta, ela finge ser cult. Ela dá falsa impressão, o sujeito, mesmo a literatura ou o cinema que se pretende ser culto, né? Não do mainstream hollywoodiano, ela finge ser cult quando na verdade ela não é. E aí ele vai falar, eu não concordo muito com isso, mas ele vai falar de escritores como Borges na Argentina, né, o Jorge Luis Borges, que tem uma literatura mais voltada para o mainstream, mas ele é vendido como se fosse algo culto, algo requentado e apresentado como se fosse algo culto. E ele vai falar do surgimento do intelectualismo, principalmente o intelectualismo aliado às autoridades, aos políticos. Ele vai falar que antigamente os políticos queriam sair na mídia ao lado de grandes dramaturgos, grandes escritores, e nos dias de hoje eles querem sair ao lado de cantores, querem sair ao lado de influencers, querem sair ao lado de celebridades de Hollywood, né? E que isso foi uma decadência também, que não se tem mais se tem mais como exemplos os escritores, os dramaturgos, né? Ele vai falar que esse surgimento do intelectualismo foi no contexto do caso Dreyfus. O Dreyfus foi acusado de traição na França, né? E ele ocorreu uma grande explosão de antissemitismo na França, e o Émile Zola, que escreveu Germinal, né, um brilhante livro também, ele ficou do lado do Dreyfus, né, o que ficou conhecido como Dreyfusard, o caso Dreyfus. E aí, nessa época, teve uma grande explosão dos intelectuais em favor da política. O Zola foi um deles. E a gente não vem assistindo isso ultimamente. Tem esses gurus, filósofos, pop, né, que aparecem, principalmente no Jornal da Cultura, esses que escrevem livros meio que autoajuda hoje em dia, mas não chega ao ponto de ser, por exemplo, como um Cícero na Roma Antiga. Ele vai falar do Cícero na Roma Antiga, que foi um grande orador intelectual que ficava ali no Senado e tudo mais, e que naquela época você tinha um discurso mais elevado. Mesmo nessa época do caso Dreyfus, você tinha um discurso mais elevado, um discurso intelectual mais elevado na sociedade. Aí surge o que o próprio Gramsci falava do papel do intelectual orgânico. Esse intelectual orgânico ele não existe mais. Tanto que os próprios políticos, num debate político, não falam mais sobre ideias abstratas.
Pouco falam sobre ideias, né? É mais um ad hominem, né? Um discurso ad hominem atacando pessoalmente o adversário do que falando sobre ideias. A política não tem mais a esquerda não tem mais projetos de país, nem a direita tem projetos a apresentar. É apenas um bando de narrativas de pessoas que ficam atacando o oponente sem falar de um programa, sem falar de um projeto de país. E para isso os intelectuais tiveram sempre um grande papel, um papel muito importante os intelectuais sempre tiveram, e não tem mais, né? Esse papel do intelectual orgânico, ele praticamente desapareceu, né? E ele fala que só o cristianismo e o protestantismo seria capaz de produzir, por exemplo, grandes nomes como Voltaire, que foi um dos últimos, antes do Dreyfus, né? Mas foi uma das últimas vezes que a humanidade assistiu um grande debate intelectual, né? Em torno do Jean Calas, que ele foi acusado por ter matado um protestante, que, se não me engano, era seu próprio filho, que depois se constatou que ele se suicidou, né? Mas por ele ser católico, por ele querer que o filho fosse católico, ele foi processado e tudo mais. Surgiu uma grande discussão nessa época, né? E aí ele vai falando também que os poucos intelectuais que existem hoje, eles se aliam muito à questão das ideologias de exceção, dos totalitarismos. Ele vai falar que tem um grande número de intelectuais, principalmente os de esquerda, que se aliam a ideias stalinistas, tem como modelo a Revolução Cultural Chinesa, maoísta, e ele fala que não existe cultura, alta cultura mais, e o pouco que tem é ligado ao totalitarismo. Ele lembra dos gulags. A gente tem que sempre olhar para a história e ver os gulags para não se repetir aquilo que aconteceu dos gulags, né? Aquelas arbitrariedades terríveis que aconteceu na época da União Soviética, né? E ele vai falar que existem várias culturas. Aí você tem a cultura da maconha, a cultura punk, e aí na verdade são contraculturas, né? Essas contraculturas são a subdivisão da cultura em várias culturas menores, que produzem um mundo, produzem uma realidade, produzem uma narrativa onde a pessoa que está imersa nesse mundo, ela vai ver o mundo a partir dessa lente, a partir dessa cultura. E ele vai falando das festas raves, que tem muito êxtase e tudo mais, e da pobreza, do fim da alta cultura, que poucas pessoas leem hoje, poucas pessoas assistem filmes clássicos. Eu sempre tento trazer aqui no canal alguma discussão de um filme clássico, uma resenha, ou de algum livro clássico, mas é muito difícil. Hoje, por exemplo, meu canal tem pouco acesso, pouco alcance. Se eu estivesse aqui fazendo palhaçada, stand-up comedy, ou falando sobre bobagem, com certeza eu teria uma amplitude muito maior. Mas esse não é meu objetivo. Meu objetivo é que o canal seja um canal de livros, e de filmes e de resenhas cult, né? Mas infelizmente muitas pessoas se vendem, até intelectuais se vendem para o mainstream para poder ter mais audiência, né? Bom, aí ele fala do maio de 68, né? O maio de 68 é a Revolução Sexual, o maio de 68 dos hippies ali em Paris, os estudantes em Paris, e que aconteceu uma grande revolução sexual. Ele vai falar do Michel Foucault, que escreveu a história da sexualidade e tudo mais, e que nos dias de hoje você tem outras configurações que não são as tradicionais do homem hétero, cisgênero e tudo mais. Tem os LGBT, tem as feministas, tem uma série de outras pessoas que também produzem cultura, mas uma cultura própria dos seus grupos, assim como essas contraculturas punk, ou da liberação das drogas, ou qualquer outra coisa assim, né? Então, a cultura ela se tornou hegemônica. Por um certo momento se falava em questões raciais no século XIX, e a cultura, quando vem na antropologia, o próprio culturalismo, a cultura se sobrepôs a essas noções racistas, e a cultura ela se sobrepôs à própria religião. Então, para você ser etnocêntrico, hoje você não precisa ser etnocêntrico no sentido de falar da sua etnia contra uma outra etnia.
mas de uma cultura que seria, entre aspas, melhor do que outra cultura. E aí você tem essa questão nas universidades, onde muitas delas estão cancelando os departamentos de estudos greco-romanos, estudos clássicos, em detrimento de estudos pouco profundos, né, mais rasos, nivelados por baixo, a cultura pop, ou de uma cultura que não é uma alta cultura. Eu acho que deve ter as duas coisas, deve ter uma harmonia, deveria ter uma harmonia entre a alta cultura e a cultura pop. Eu também gosto da cultura pop, não sou uma pessoa que fica só no erudito o tempo inteiro. Mas deveria haver um equilíbrio, e esse equilíbrio não existe. E aí tentam fazer uma revisão, várias faculdades, universidades até da Europa, tradicionais, estão acabando com os ensinos clássicos, né, o estudo de ensinos clássicos, em detrimento de uma cultura muito pouco elevada, né? Bom, na arte ele vai falar da decadência da arte contemporânea, citando até o dadaísmo, que é uma desconstrução da arte, né, a negação da arte. E aí ele fala do Duchamp, o Duchamp que fez colocou aquele mictório e tal. E ele fala da pobreza e do fim da beleza, né, a questão do fim da beleza. E aí eu tenho esse livro da La Deshumanización del Arte, do José Ortega y Gasset, que eu também gravei um vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo o link para a videoaula que eu falo do Deshumanización del Arte, a desumanização da arte, do José Ortega y Gasset. Bom, e aí ele fala que nós temos que lutar pelos nossos destinos individuais. E que essa ideia da celebridade, onde os políticos querem aparecer ao lado das celebridades, eles também tornam muitas celebridades políticos, como Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, o próprio Ronald Reagan, né, que era ator também, né? Então muitas celebridades acabam se tornando políticos. Eu até vi que recentemente o Gustavo Lima quer se candidatar à presidência na próxima eleição, ele cogitou, né, se candidatar, um cantor de sertanejo e tal. Então você tem essas celebridades querendo ir para o mundo da política, onde na verdade não se tem mais os dotes e os projetos políticos como eu disse, sendo avaliados, e sim a figura, a pessoa, né? As pessoas votam porque a pessoa ela é bem apessoada, porque ela tem dentes bonitos, porque ela fala bem, mesmo não entendendo o que ela está falando. Então tudo isso é mais importante, a imagem hoje é mais importante do que qualquer outra substância. E há uma supervalorização da imagem, né? A imagem saiu vencedora em detrimento de outras coisas. Da audição, por exemplo. A leitura, ela é a audição. Quando você lê, você reproduz uma voz na sua mente. A leitura, ela está ligada à audição. E ela vem se perdendo cada vez mais. Você vê as revistas, os jornais, que nem tem mais nas bancas de jornais, eles dão muito mais atenção à imagem, um texto bem pequenininho, uma nota de rodapé bem pequenininha, mas dá muito mais vazão à imagem do que qualquer outra coisa, né? E essa seria a civilização do espetáculo, né? Como a cultura ela se globaliza, ela se torna globalizada, então você tem uma unificação da cultura em todos os lugares do mundo, através da cultura capitalista, né? Bom, e aí eu faço um adendo também do livro, que me veio à cabeça quando eu estava lendo o livro, dessa super exposição de entidades do governo ou do Estado que não deveriam ter essa super exposição, como por exemplo a Suprema Corte, o próprio STF, o STJ, ou seja lá o que for. O juiz não deveria se tornar uma celebridade, muito menos vir com pretensões de serem poderes moderadores ou poder moderador. E o problema é essa superexposição do juiz. O juiz se torna uma celebridade. Você pega nos Estados Unidos, a Suprema Corte ela não tem essa superexposição como tem no Brasil, por exemplo, do juiz estar na mídia o tempo inteiro, dando entrevistas, nos holofotes o tempo inteiro. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque uma Suprema Corte que deveria ser imparcial, ou deveria julgar na sua forma técnica, mais técnica possível, ela acaba se politizando. E isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só um fenômeno no Brasil. Mas no Brasil ela é ainda mais agravante, ela é mais intensificada essa característica. Então é o que eu penso sobre isso, tá certo? Bom, não tem como falar do livro inteiro, mas é isso. Então eu peço encarecidamente,
curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E vamos sempre promover a escrita ensaística e a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!